Olá, amigo mecânico, meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou supervisor de treinamento da FINIA. Nós vamos conversar hoje sobre a linha de eixos diferenciais Spicer. Nós vamos fazer a desmontagem desse eixo diferencial, que é o modelo 44.3, que é hoje um dos modelos mais utilizados em caminhonetes, né? Ele sai na S10, na Ford Ranger, na Blazer, na Troller. E nós vamos mostrar a desmontagem e principalmente dando ênfase aqui, gente, na regulagem, ou seja, nos ajustes, né? São 4 grandes ajustes que nós fazemos no diferencial e acho que na maioria das oficinas, na maioria dos mecânicos, a maior dificuldade é justamente na ajustagem, né? Então a gente vai mostrar os ajustes de profundidade de pinhão, pré-carga do pinhão, o ajuste de pré-carga de caixa satélite e de folga entre dentes de coroa e pinhão. Depois, no final, para validar todas as regulagens, a gente vai fazer o teste de contato, né, com a tinta lá, com o pó xadrez, verificando o contato entre as partes da coroa e pinhão, tá ok? Bom, pessoal, nós vamos começar agora as ajustagens, né? Iniciando pela primeira ajustagem, que seria a verificação da folga lateral da caixa de satélites sem o pinhão, ou seja, o diferencial está tudo desmontado, né? A gente já está com a caixa satélite montada, menos o rolamento não foi instalado, né? E aqui, gente, entra uma ferramenta especial que é um rolamento falso, tá? Ele é exatamente a dimensão do rolamento. Isso aqui é o rolamento verdadeiro lá da caixa. Então ele vai ter as dimensões de largura e altura idêntica a um rolamento. Só não vai ter o que? Na parte interna, o diâmetro, né? Ou seja, ele não entra sob pressão aqui. Ele entra deslizando, né? Tá? Ele desliza porque a gente vai fazer agora uma medição de folga lateral. Ou seja, essa caixa, a gente vai medir o quanto ela tem de folga sem o pinhão e sem calço lá no seu alojamento. Bom, então pessoal, nós já estamos aqui com os rolamentos falsos no lugar, né? São os dois gabaritos que estão simulando o rolamento verdadeiro. Essa carcaça diferencial está sem o pinhão, né? E o rolamento falso, ele vai estar no lugar do rolamento verdadeiro para quê? Para a gente verificar o quanto existe de folga livre dessa caixa satélite nesse alojamento. Então eu estou sem o pinhão e sem os calços, né? Então eu estou verificando aqui, eu dou uma pré-carga no relógio comparador, base magnética, né? Eu apoio bem no centro aqui do parafuso, zero o relógio comparador e desloco. E verifico o quanto correu esse relógio, ok? Verifica se realmente ele volta para o zero. Que ele está me dando 2 milímetros, né? De deslocamento lateral. Bom, então nós vamos ter depois armar uma continha que depois eu vou mostrar para vocês. Eu tenho então uma folga útil lateral de 2 milímetros, ok? Bom, pessoal, essa ferramenta aqui é uma ferramenta para medição de profundidade de pinhão. A maioria dos erros da montagem do eixo diferencial é justamente na profundidade do pinhão, né? Nós verificamos anteriormente a folga lateral da caixa com os rolamentos padrão, tá certo? Nós verificamos ali que aquela folga lateral sem o pinhão, nós encontramos 2 milímetros, anotamos esses 2 milímetros ali no quadro, né? Agora nós vamos verificar e acertar a profundidade do pinhão, ok? Profundidade do pinhão, a gente aconselha a utilização dessa ferramenta, que é um medidor de profundidade, nada mais é do que um eixo. Esse eixo é retificado, aí ele é fresado aqui no centro. Esse rebaixo aqui no centro é exatamente a metade, ou seja, o centro do eixo. Ele tem aqui um furo oblongo e por aqui a gente vai passar um paquímetro digital, ok? Aí vai ter 2 gabaritos, um de cada lado, simulando esse gabarito como se fosse o rolamento mesmo. Então você pegar lá o rolamento da caixa satélite, a capa do rolamento, a parte externa, né, o diâmetro, né, externo da capa, é exatamente esse diâmetro aqui da ferramenta, ok? Então nós vamos posicionar essa ferramenta no diferencial. E qual é o objetivo dessa ferramenta? Nós vamos localizar através dessa ferramenta o centro da coroa,
ok? Então, através do centro da coroa, eu vou ter uma medida, né, do centro da coroa até onde apoia a capa do rolamento. Nós vamos ter a medida chamada medida H. Essa medida H é a distância do centro da coroa até onde apoia a capa do rolamento, tá? Então a gente pega um paquímetro digital, tá certo? Abre esse paquímetro, a gente vai posicionar esse paquímetro aqui, diferencial, e aí ele tem que descer bem perpendicular, bem alinhado. As laterais do paquímetro na parte de profundidade tem que estar muito bem apoiada. E olha só, encontramos lá 140,11 milímetros, ok? É a distância do centro da coroa até onde apoia a capa do rolamento. Olha só, aqui embaixo, a ponta do paquímetro, né, a parte de profundidade dele, tem que apoiar na base inferior onde apoia a capa do rolamento. Aquela região tem que estar muito bem limpa, né? Ela tem que estar sem os seus calços. Obviamente vai estar sem a capa do rolamento, né? Sem a capa, sem o calço e bem limpo, ok? Então achou essa medida aqui, 140,11, ela vai servir de base de cálculo da profundidade. Na verdade a gente vai pegar 140,11, que foi a distância que nós encontramos com a ferramenta, do centro da coroa até onde apoia a capa do rolamento. Esse 140,11 é subtraído de 138,89, que é uma constante. Essa constante, gente, ela vai variar de acordo com o modelo do eixo diferencial. Esse eixo diferencial que a gente está falando aqui, que a gente está mostrando aqui, é o modelo 44.3. Sai na S10, sai na Ranger, sai na Troller, sai na Blazer, da Chevrolet, né? Esse modelo 44.3, ele tem uma constante. Essa constante é de 138,89. Você pode dizer, mas onde eu vou encontrar essa constante, né? Eu posso estar mexendo numa Silverado, posso estar mexendo numa outra caminhonete, uma F1000, uma D20, sei lá. Essa constante, pessoal, está indo junto com a caixa da coroa e pinhão. Se você compra a coroa e pinhão Spicer, você abre a caixa, a embalagem, você tem lá a coroa e pinhão e tem uma bula técnica. Nessa bula técnica vem uma tabela, e nessa tabela vem todas essas especificações. Ou seja, o H você vai medir com a ferramenta e com o paquímetro digital. O DM, que é a subtração, você vai ter numa tabela chamada tabela DM, que ela vai puxar por modelo de eixo diferencial. Então tem lá o modelo, exemplo aqui, 44.3, que é esse eixo aqui. Você olhando na tabela vai dar 138,89. Então se eu pegar lá 140,11, que eu encontrei no paquímetro e a ferramenta, menos 138,89, que é a constante para esse eixo que eu achei lá na tabela, vai dar 1,22 milímetros, que são os calços de profundidade. Ok? Bom, pessoal, nós medimos com a ferramenta e o paquímetro digital a medida H, ou seja, a distância da ferramenta, que é o centro da coroa. Essa ferramenta vai me dar o centro da coroa, até onde apoia a capa do rolamento, né, abaixo da capa. Encontramos ali 140,11. Bom, 140,11 que nós encontramos com o paquímetro digital, menos 138,89, que é a constante para esse eixo. Que constante é essa? Você vai achar na bula técnica, né, que vai estar junto com a coroa e pinhão. Ela vai te indicar pelos modelos do eixo diferencial qual é a constante que você vai utilizar no cálculo de profundidade. Tá? Então essa constante se chama de DM, distância de montagem. Tá? Então olhando lá na tabela você vai ver lá, o diferencial 44,3, ele tem uma constante de 138,89. Tá? Bom, aí eu subtraí então o que eu achei no paquímetro, 140,11 menos 138,89, deu 1,22. Aí eu peguei o micrômetro, né, os calços, tá? Medi aqui um por um, e o total desse pacote aqui me deu 1,22. Tá? Esse 1,22 de calço é exatamente a profundidade especificada para esse diferencial aqui, tá certo? Claro, eu encontrei esse valor, tá? E a gente aconselha o seguinte: toda vez que se desmonta e monta o diferencial, substitui uma coroa e pinhão, que se faça essa medição, né? A maioria dos erros de montagem no diferencial está justamente na profundidade errada, tá? Depois a gente vai falar das consequências, tá, de um erro de montagem. Então eu vou colocar esse pacote de calço de 1,22, a capa do rolamento. Aí com a ferramenta colocadora a gente vai instalar a capa do rolamento na posição de trabalho. Bom, então definiu-se lá
a quantidade de calços da profundidade, né? Ficou 1,22 milímetros, já colocamos os calços, colocamos a capa. Aí vem, existem dois sistemas na verdade de pré-carga do rolamento do pinhão, ok? Esse aqui é um sistema de calços. Então quando eu desmontei anteriormente, ele estava montado, esse diferencial, com um kit de calço aqui, que somava um pacote de 2 milímetros, 2,04 milímetros de calço, ok? Bom, eu vou colocar a mesma quantidade, eu medi aqui, deu 2,04. Eu vou montar a mesma quantidade. Só que nessa montagem, a gente vai executar a montagem com esses calços aqui, só que um detalhe importante, eu monto todo o conjunto sem o retentor, tá? Porque eu vou fazer um teste do torque de giro com torquímetro pequeno. Porque se não der certo a montagem, ou seja, se ficou muito preso ou muito solto, eu tenho que acrescentar ou retirar calço. Se ficar muito preso, eu tenho que acrescentar calço, ele vai girar mais livre, né? E vice-versa, ou seja, se estiver muito solto, eu tenho que tirar calço para ele ficar mais preso, ou seja, para ele ficar dentro da especificação. A especificação aqui é de 20 a 40 libras, né? Vai dar mais ou menos aí 250, 300 gramas, ok? Bom, agora já puxando o torquímetro, né? (24 kg, 25 kg, né? O torque dado aí, recomendado, tá? A porca deve ser substituída, tem que ser uma porca nova, tá? Essa primeira montagem, normalmente a gente pode até fazer com a porca usada, né? Por quê? Porque a gente vai somente fazer uma aferição do torque de giro, tá? Ou seja, pré-carga. Ok? Então nós montamos aquele conjunto de calços pré-definido, né, que nós medimos, deu 2,04 de calços, nós colocamos aqui, fizemos a montagem sem o retentor e estamos usando aqui uma porca usada, só para efeito de dar o torque e verificar o quanto existe aqui de torque de giro. E vamos verificar com esse torquímetro pequeno, que é um torquímetro especial para torque de giro, esses valores que vão ser dados ou em libras ou em quilos, tá? Se for em libras, de 20 a 40 libras. Se for em quilo, por volta de 300 gramas, 200 gramas, tá? Bom, vamos lá. Esse torque é um torque dinâmico, você encosta e vem puxando aqui, ó. Tá? No torque inicial, ele parte por volta de 30, 32 libras. Depois ele vem caindo por volta de 20, 22 libras. Tá perfeito esse torque aqui, tá? Esse torque aqui seria um torque ideal, ou seja, não iria prejudicar os rolamentos. Ok? Se der um torque muito elevado, ficar muito pesado o pinhão, o que vai acontecer? Desgaste prematuro dos rolamentos. Se o torque for muito livre, né, muito pequeno, está girando com pouco torque de giro aqui, o que ocorre? Ele flutua, né, ele vai ter uma flutuação em cima do rolamento que prejudica também a vida útil do rolamento. Ok? Então esse seria o torque ideal. Bom, depois agora nós vamos desmontar e colocar o retentor novo, lubrificado, e o torque final é dado com uma porca nova. Nós já verificamos então a folga lateral total da caixa sem o pinhão, né? Utilizando de dois gabaritos que a gente chama de rolamento falso. Nós encontramos lá 2 milímetros, né, de folga lateral total sem o pinhão. Depois ajustamos a profundidade do pinhão, né? Essa profundidade do pinhão é aquele cálculo que nós fizemos, né? O H, né, menos DM é igual ao calço, né? O H foi aquilo que nós encontramos no paquímetro, 140,11, o DM é aquilo que está na tabela para o modelo 44.3, que é 138,89, subtraímos e deu o calço de 1,22. Esse é o calço que foi montado de profundidade, ok? Depois nós acertamos os calços menores, que são os calços de pré-carga, que tem que dar entre 20 a 40 libras, nós encontramos por volta de 22 libras, ok? Com um pacote de calço de 2,04 milímetros. Bom, o pinhão não precisa mexer mais, já está certo a profundidade e a pré-carga, ok? Nós vamos agora medir a folga lateral da caixa, tá? Folga lateral da caixa,
com o pinhão. Nós já fizemos sem o pinhão, deu 2 milímetros. Agora nós vamos verificar a folga lateral da caixa com o pinhão e verificar o quanto nós vamos encontrar aqui. Bom, então nós verificamos anteriormente a folga lateral da caixa sem o pinhão, encontramos 2 milímetros. Agora com o pinhão no lugar, os dois gabaritos, né, e sem calço, obviamente, nós demos uma pré-carga no relógio, né, de uns 3, 4 milímetros, zeramos o relógio e deslocamos ele aqui, ó. E está marcando 1 milímetro, ele está deslocando 1 milímetro, ok? Então basicamente é o seguinte, se eu tenho aqui uma folga lateral de 1 milímetro com o pinhão no lugar, a quantidade de calço que eu vou instalar do lado da coroa vai ser de 1 milímetro. A quantidade de calço lá do oposto, a gente vai calcular, ok? Então eu tinha encontrado anteriormente 2 milímetros de folga lateral total, né? Eu tenho aqui 1 milímetro de folga lateral com o pinhão, 2 menos 1 eu tenho 1 milímetro. 1 milímetro mais 10 centésimos de pré-carga, se eu definir aqui uma pré-carga de 10 centésimos, poderia ser 7 centésimos também, tá? Mas eu estou querendo colocar aqui 10 centésimos. Então vai ficar 1,10 desse lado, ou seja, do lado oposto à coroa, 1 milímetro e 10 centésimos, e do lado da coroa 1 milímetro. Agora um detalhe importante, toda vez que você for trabalhar com pré-cargas baixas, considera aí uma pré-carga aí abaixo de 15 centésimos, uma pré-carga baixa. Se eu deixar essa conta como 1 milímetro de um lado e 1,10 do outro lado, eu vou ter automaticamente uma folga entre dentes de coroa e pinhão muito pequena. Tá? O que seria uma folga entre dentes muito pequena? Para esse eixo diferencial, que é o 44.3, seria uma folga abaixo de 13 centésimos de milímetros. Tá? Então o que eu posso fazer? Nesse momento, se eu for trabalhar com uma pré-carga abaixo de 15 centésimos, eu empresto o calço do lado da coroa para o lado oposto. Ok? Então eu posso pegar, vamos supor, um calço aqui de 7 ou até 10 centésimos e emprestar para o outro lado de cá. Então ao invés de ficar 1 milímetro aqui, vai ficar 90 centésimos. Tá? E ao invés de ficar aqui 1,10, vai ficar 1,20. Ok? Eu faço uma montagem e verifico a folga entre dentes de coroa e pinhão. Agora, se a folga entre dentes ficar maior ou menor que o especificado, a folga entre dentes desse diferencial aqui vai de 13 centésimos a 20 centésimos de milímetro. Se ela ficar ou abaixo ou acima do especificado, eu posso tirar calço de um lado e passar para o outro, não tem problema algum, ok? Eu posso fazer a substituição de calço, mas mantendo sempre a pré-carga, tá? Então tirar calço de um lado e passar para o outro não tem problema algum, ok? Eu não posso tirar o calço e eliminar ou inventar calço, pegar um calço lá na bancada e acrescentar aqui sem cálculo algum, né? Ok? Bom, então a gente vai colocar os rolamentos, já colocamos os calços pré-definidos lá, né? Os calços. Coloco os calços aqui. Rolamento. Martelo de plastilene, né? Bom pessoal, nós vamos expandir a carcaça 20 centésimos de milímetros, como nós fizemos na desmontagem, para a montagem agora da caixa satélite, com os rolamentos novos e tudo mais, ok? Então a gente coloca a base magnética, relógio comparador sentido oposto, a pontinha do relógio, a gente dá uma pré-carga aqui de uns 3 milímetros, zero o relógio comparador, deixa ele zeradinho. Bom, nós vamos expandir então, com a chave 32, e vai observando o quanto de expansão, lá já foi 10 centésimos, 12, 14, 17, 20 centésimos, tá? Essa é a expansão máxima, ok? A gente retira a base e o relógio, e aí sim, a gente vem com a caixa satélite e faz a montagem, né? Está feita a montagem.
Bom pessoal, então nós expandimos a carcaça, colocamos a caixa satélite, né, com os seus respectivos rolamentos, os calços já pré-definidos, né? Então depois eu vou mostrar na lousa lá como é que ficaram os calços, né? Então nós deixamos 90 centésimos de calço de um lado, tá? E 1,20 do outro, ok? Depois a gente vai conferir agora a folga entre dentes de coroa e pinhão. Eu vou torquear esses parafusos, né? Primeiro eu encosto esses parafusos, não esquecendo que os mancais têm lado. Então tem uma letrinha estampada aqui, ó, C na horizontal com C na horizontal e C na vertical, C na vertical, ok? Tem que voltar as capas nas devidas posições aqui, né? Então você vem, encosta o parafuso. Torquei esses parafusos, o torque dado aqui por volta de 11 a 12 quilos, né? Agora nós vamos conferir a folga entre dentes da coroa e pinhão, né? Bom, aqui eu vou definir então uma pré-carga, né, da ponta do relógio com o dente da coroa, fixo o pinhão e nós vamos verificar aqui zerando o relógio, uma pré-carga aí de uns 3 milímetros, vou zerar o relógio e verificar essa folga entre os dentes, está dando por volta de 15 centésimos de milímetro. Bom pessoal, após todas as regulagens, né, de profundidade de pinhão, pré-carga do pinhão, a folga entre dentes de coroa e pinhão, a gente vai, né, instalar o conjunto, dado o torque nos mancais, tá certo? Esse torque aqui por volta de 11 quilos. Depois a gente pega uma mistura de pó xadrez, que vem de casa de material de construção, né? Mistura com óleo, um pouquinho de óleo, o próprio óleo do diferencial, né? A gente mistura formando uma pasta. E essa pasta a gente pinta alguns dentes da coroa, tá? Depois de pintado esses dentes da coroa, a gente coloca uma alavanca, formando uma pré-carga, né, em cima da coroa. E com um soquete, um cabo, a gente faz girar o pinhão, tá certo? Fazendo imprimir marcas, né, nos dentes da coroa. Essas marcas vão nos identificar o estado em que está esse contato entre os dentes de coroa e pinhão, ou seja, se a profundidade do pinhão ficou perfeita, se a folga entre dentes está perfeita, né? Ou seja, aqui é a prova dos 9, né? Ou seja, todo aquele processo de regulagem que nós fizemos anteriormente, a gente vai validar através do teste de contato com a tinta, ok? Então, se você prestar atenção aqui nesses pontos de contato, né, você vai perceber que esse contato ele não está nem raso, né? Ou seja, ele não está fugindo para fora do dente aqui na extremidade, ele não está nem fundo, ou seja, ele não está lá na parte interna totalmente, ou seja, ele mostra, né, que a profundidade do pinhão ficou perfeita, ou seja, esse pinhão não ficou nem raso nem fundo, ou seja, nem muito alto nem muito baixo. Tá? Se esse pinhão ficasse muito baixo, por exemplo, ele fugiria para a extremidade do dente, a parte externa aqui do dente, tá ok? Essa parte de fora aqui, ó. Tá? E aí o que ocorreria? Ocorreria fraturas, né, ruídos, né, após a montagem, você sai com o veículo e ficaria roncando, né, por alguns dias e tal, de você tirar o pé da embreagem assim com um pouco mais de violência, a caminhonete um pouco mais carregada, poderia quebrar dentes, ok? Tem muitos casos aí que a gente recebe peças em garantia que você percebe que foi montado pinhão muito baixo, muito raso e provocando quebra de dentes. Pode acontecer o contrário também na profundidade, ele pode estar muito para dentro o contato, ou seja, o pinhão muito alto. Como o pinhão é cônico, ele estando muito alto, o que ocorre? Ele vai eliminar a folga, né? Ele vai fazer com que exista um desgaste muito grande entre a coroa e pinhão. Você vai perceber os dentes da coroa e os dentes do pinhão, eles vão se afinar em baixa quilometragem. Às vezes com 15 dias, 10 dias, os dentes já estão totalmente desgastados, né? Uma peça que dura aí 400, até mais, 1000 quilômetros, né? E às vezes com baixíssima quilometragem você consegue detonar essa coroa e pinhão. O contato também, se ele foge para o lado interno ou se ele estiver inclinado, é uma indicação de que a folga entre dentes está fora do especificado, tá certo? Se ele tiver um contato inclinado, a gente chama contato través, isso é um indicador de que a folga entre dentes está muito grande. Então vamos dar um exemplo aqui, uma S10, aí uma Ford Ranger, né? Que a folga entre dentes de coroa e pinhão é por volta de 13 a 20 centésimos de milímetro.
Se ela tiver com 25, 27 centésimos, ou seja, folga entre dentes muito grande, acima de 20, ela vai ter esse contato través, um contato inclinado, ok? E o contrário, ou seja, se tiver um contato fugindo para o centro da coroa, é um indicador de que a folga entre dentes está muito pequena. Se ela vai de 13 a 20, está dando uns por 7 centésimos, é muito pouco. E de estar trabalhando com muito pouca folga, ela elimina, rompe o filme de óleo entre os dentes da coroa e pinhão e gera um desgaste muito grande, ok? Bom, pessoal, só para validar o que nós medimos aqui, nós verificamos então a folga lateral da caixa, sem o pinhão, com os rolamentos falsos. Nós encontramos aqui 2 milímetros, ok? É a folga lateral total da caixa sem o pinhão. Depois nós acertamos a profundidade do pinhão. A profundidade do pinhão foi aquele cálculozinho, que seria o H, que nós medimos com o paquímetro e a ferramenta. Nós encontramos 140,11, ok? 140,11 foi o que nós encontramos com o paquímetro digital. DM foi igual a 138,89. Isso aí está na tabela de especificação da Spicer, que vem junto com a coroa e pinhão, ok? Existe também um manual de serviço de eixo diferencial, você pode acessar através do spicer.com.br. Tá com o manual de serviço de eixo diferencial, que vai ter também essa tabela DM aqui, é só verificar o modelo do eixo. Então, bom, pelo modelo do eixo 44,3, o DM seria 138,89. Então eu vou subtrair 140,11 que eu tinha achado no paquímetro, menos 138,89, deu 1,22. Foi o que nós colocamos de calço de profundidade do pinhão. Ou seja, a elevação do pinhão nós colocamos ali um calço de 1,22. Bom, na pré-carga do pinhão, nós desmontamos o pinhão antigo, ele tinha um pacote de calços de 2,04 milímetros, Então nós montamos esse mesmo pacote 2,04, ok? E depois medimos com o torquímetro de giro, aquele torquímetro menor, a pré-carga de giro, que vai de 20 a 40 libras. Nós encontramos por volta de 35 libras, 30 libras, nessa média aí. Tá perfeito, vai de 20 a 40. Então colocou-se ali a porca nova, montou o retentor do pinhão na última montagem. Enfim, o pinhão está com a profundidade correta e a pré-carga correta. Depois de acertado o pinhão, a gente volta de novo para a caixa satélite com o rolamento padrão, com o rolamento falso, e verifica a folga lateral do conjunto, já com o pinhão no lugar. Nós encontramos nessa folga 1 milímetro, 1 milímetro. Então nós pegamos a folga total, que tinha sido 2 milímetros sem o pinhão, menos 1 milímetro que nós encontramos com o pinhão no lugar. Esse 1 milímetro já seria teoricamente o calço lá do coroa. É feita uma subtração desse 2 menos 1, mais a pré-carga. Ficou 1,10, ou seja, 1 milímetro de calço desse lado e 1,10 desse lado aqui. Tá? Só que já avisei vocês o seguinte, quando as pré-cargas são abaixo de 15 centésimos, ocorre que você vai ter uma folga entre dentes baixa, ou seja, abaixo de 13 centésimos. No caso desse diferencial, a especificação vai de 13 a 20 centésimos. Então, nós já emprestamos 10 centésimos de calço desse lado para esse lado de cá. Então, trocamos de lado esses calços, ficou 90 centésimos desse lado, 1,20 desse. Ok? Bom, aí expandimos a carcaça, montamos a caixa satélite, colocamos as capas dos mancais na posição correta, Pusemos os parafusos, torqueamos com 11 kg, aí verificamos a folga entre dentes. A folga entre dentes, medimos em 3 pontos, ela variou por volta de 15 centésimos, 15, 16 centésimos, tá? Deu dentro dessa faixa, que está excelente, ela vai de 13 a 20 centésimos, ela está dando 15, 16, tá ótimo, tá? Bom, pessoal, depois nós já acertamos todos os cálculos, fizemos o teste de contato com a tinta, que seria o pó xadrez misturado com óleo, verificamos que o contato pegou bem central no dente, as peças internas já estão lubrificadas. Eu volto a frisar que o óleo tem que ser multiviscoso, 85W140, essa é a especificação para ele. Quando ele é uma aplicação de diferencial blocante, aí o óleo especial é o LS 85140. Tá? Não pode esquecer desse detalhe que é muito importante. É comum aí fora o mecânico sair para comprar um óleo lubrificante e venderem para ele o óleo 90. Óleo 90 para nenhum eixo da família Dana se utiliza mais, ok? Bom, a gente vai passar um filete de silicone na tampa, ok? E após a colocação desse filete de silicone que substitui a junta, nós vamos fazer a montagem dos parafusos da tampa.
Torque dado aqui por volta de 3,5 kg, né? Então você vem, dá um torque cruzando, né? Beleza? Bom, pessoal, nós vemos as regulagens então, as principais regulagens do eixo diferencial, né, de profundidade do pinhão, de pré-carga do pinhão, folga lateral da caixa, pré-carga da caixa e folga entre dentes, né. Numa montagem errada, vamos supor uma profundidade que ficou fora do especificado, não foi calculada, né, pode ocorrer uma série de problemas sérios aí. Se, por exemplo, o pinhão ficar muito baixo, né, ele vai pegar na extremidade do dente da coroa, ele vai quebrar dentes. Nesse caso aqui, por exemplo, foi um caso de garantia. O pinhão ficou muito elevado, né? Ficou uma quantidade de cálcio muito grande, jogando ele muito para cima. E aí o que ocorreu? Desgaste prematuro dos dentes, né? Principalmente aqui no caso do pinhão, né? Ele afinou os dentes do pinhão, ok? A gente chega a pegar casos lá muito pior do que esses aqui, ok? Agora, detalhes são importantes, né? Por exemplo, se você verificar aqui no topo do pinhão, ele tem uma gravação 0, que é quando é feita a lapidação entre a coroa e pinhão, é o posicionamento de melhor contato da lapidação. Hoje as coroas e pinhões estão vindo com esse contato 0, entendeu? Então isso aqui não vai influenciar em nada na profundidade do pinhão, ok? A profundidade do pinhão é aquele cálculo que nós mostramos anteriormente, que é feito o H menos DM, e isso tudo vai estar nessa apostila aqui também, viu, gente? Que é o manual de serviço do eixo diferencial Spicer. Isso aqui pode ser baixado pela internet através do www.spicer.com.br. Okay? Você tem todo o manual de serviço aqui, tem todos os torques, todas as folgas, né? Quando a gente falou lá da profundidade do pinhão, que é o H menos DM, né? Utilizando a ferramenta especial, isso aí mede o H com o paquímetro. O DM, que é a distância de montagem, é uma constante, que varia de modelo para modelo de eixo diferencial. E todos os modelos, né, você vai ter disponível nesse manual aqui os DMs respectivos, né, para você fazer o cálculo correto. Okay? Outro detalhe também importante, você tem o número do casal coroa e pinhão. Normalmente você tem 2 letras e 3 números, tá? Vamos supor, JZ699 aqui no pinhão, tem que estar JZ699 na coroa, tá? Esse número tem que bater, porque tem que se formar um casal coroa e pinhão, porque os dois são lapidados um sobre o outro, ok? Se por acaso você pegar um casal coroa e pinhão e não bater essa numeração, é sinal de que houve ali um desparceramento, ou seja, um problema de embalagem, alguém na autopeça mudou de caixa lá o pinhão, enfim, não monte, pode até solicitar garantia, porque vai ter problemas se você montar, ok? Outro detalhe importante, que a gente não deve esquecer e está aqui no manual também, é o detalhe da lubrificação, né? O tipo de óleo lubrificante. Isso aí a gente costuma frisar bastante em palestra, em cursos, porque é comum o pessoal utilizar o óleo errado. E o óleo certo, ele deve ser trocado, eu já falei do óleo certo, né? Se é o diferencial simples, é o 85140 PGL5, né? Você tem ele na versão Texaco Multigear e da Shell Spirax, tá? E você tem o LS 85140, né? A PGL5, que é para a versão de diferenciais blocantes. Como ele tem lá os discos de fricção na caixa satélite, você tem que ter esse LS, porque é um modificador de atrito colocado a 5%, que vai proteger essas peças, né, do diferencial blocante, ok? E esse óleo ele tem uma vida útil de 50 mil quilômetros, tem que ser trocado a cada 50 mil quilômetros, ok? Ou se houver contaminação por água, né? Se o cara passar lá com a caminhonete por uma enchente, né, e a água fica a roda fica submersa na água, tem que se fazer a substituição do óleo lubrificante também. Okay? Se por acaso você não tem mais a plaqueta do lado da tampa do diferencial que indica o modelo do eixo, a relação do eixo, data de fabricação, você, através dos números gravados aqui no pinhão, tá? Ou aqui na lateral da coroa ou na caixa de satélites, você consulta aqui nessa tabela, você tem essas especificações em vermelho que vão te indicar, tá certo? Qual é a correta aplicação desse eixo diferencial. Essa tabela de consulta rápida também está disponível através da internet, spicer.com.br. Bom, pessoal, estamos chegando na reta final. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado.